Oi, gente! Sejam bem-vindos! Já deixa o seu like, já vai deixando o like aí pra impulsionar o vídeo. Vou responder essa aqui primeiro porque eu tava recentemente trabalhando com produtos sortidos e também fiquei atrás dessa informação. Então a Nutrilê Consultoria mandou: Oi, por favor, como seria a denominação de venda de uma embalagem de produtos sortidos? Então, Nutrilê Consultoria, o que eu cheguei à conclusão quando eu tava vendo essa questão dos alimentos sortidos? Tem que ver exatamente o que você tem dentro da sua embalagem. Porque, por exemplo, você chegou a olhar caixa de bombom sortido? Vem lá, bombons sortidos. Ou então vem assim, bombons e waffles sortidos. Então você tem que falar o que você tem ali dentro e sortidos. É isso. Eu tava trabalhando com sorvete e eles chamam os sorvetes de sobremesa congelada. Então eu coloquei sobremesas congeladas sortidas. Eu falei assim. Eu não achei nenhuma legislação específica sobre isso, tipo, para embalagens de produtos sortidos a denominação de venda tem que ser assim. Então eu dei uma olhada no mercado, assim, claro, a gente nunca pode copiar, gente, o coleguinho, o concorrente e tal. Mas às vezes é bom você ver o que é feito no mercado, principalmente por marcas grandes, assim, e de relevância. Não que elas também estejam sempre certas, tá, gente? Não é assim. Mas quando não é algo muito específico, eu sempre dou uma olhada para ver o que o pessoal faz no mercado e eu vi que era bem usado você usar a denominação de venda do seu produto e depois falar que é sortido. Então foi isso que eu fiz, eu usei a denominação de venda do meu produto e depois sortido. Bruna perguntou: palatinose é considerada como açúcar? Palatinose é nome comercial, tá? É isomaltulose. Ela é um disacarídeo, se eu não me engano. Isomaltulose é disacarídeo. Se é disacarídeo, é açúcar, sim. Todo mono e disacarídeo é considerado açúcar pelas legislações de rotulagem. Então, se eu não me engano, ela é glicose e frutose, a ligação da palatinose. Então, ela é açúcar, sim. Eu nunca trabalhei com palatinose como ingrediente, eu já trabalhei com palatinose como suplemento, e aí ela é suplemento. Mas como ingrediente eu nunca trabalhei, inclusive esses dias eu tava atrás de informações sobre isomaltulose como ingrediente, mas como essa questão de ser açúcar ou não era relevante, eu não prestei atenção nisso, mas foi nessa pesquisa que eu vi que é um disacarídeo de ligação de glicose com frutose, então é açúcar. No Gluten PG mandou: a água deve constar na lista de ingredientes? Sim, a água deve constar na lista de ingredientes, a não ser que ela seja adicionada ao produto e depois, durante o processo de fabricação desse produto, ela evapore. Aí não, mas se ela estiver presente no produto final, sim. Por exemplo, eu vou fazer algo que eu coloco água ali para fazer a mistura, né, para dar liga, para homogeneizar, mas depois isso vai ser assado e toda essa água que eu coloquei vai ser evaporada no processo. Então, no fim, eu não vou ter água no produto final. Aí eu não declaro água na lista de ingredientes. Não só água, como qualquer outro ingrediente volátil. Mas se eu coloco a água e ela permanece ali, então, sei lá, tô fazendo um gelado comestível e eu coloco água e durante o processo a única coisa que vai acontecer é congelar. Então, no produto final eu vou ter água. Aí eu declaro sim na lista de ingredientes. E na lista de ingredientes de produto de origem animal que tem água, eu preciso inclusive declarar a porcentagem de água presente no produto. Mas isso é específico para eles, tá? Se eu tô fazendo um sorvete, por exemplo, não preciso falar a quantidade de água, mas preciso sim declará-la na lista de ingredientes. Gabriela perguntou: leite em pó tem que ter lista de ingredientes? Gabriela, se o leite em pó tiver algo além de leite, precisa. Então, se ele tiver um emulsificante, se ele tiver algum outro ingrediente além de leite, precisa sim abrir lista. Precisa sim ter lista e abrir lista se ele for um ingrediente composto com quantidade maior do que 25% da receita, porque tem RTQ, né? Mas se for literalmente só leite que passou lá pelo spray dryer e aí virou leite em pó, não.
Aí não precisa porque ele é um ingrediente único. Faço um doce de leite com leite sem lactose e xilitol. Posso falar sem adição de açúcar? Doce de leite sem lactose. Pode. Porque o fato dele ser sem lactose não quer dizer que ele não tem açúcar, tá? Mas acho que... Ah, você tá aqui, que bom. Mas acho que você sabe disso porque você não falou de falar 0 açúcar e só sem adição. Mas sim, porque ele vai ser um alimento para dietas com restrição de lactose e é permitido fazer INC para alimentos para dietas com restrição de lactose. Então sim, você pode fazer essa alegação sim, mas vai ter que colocar a quantidade de açúcares na tabela nutricional, tá? Então você vai precisar saber. E ele vai ter açúcares porque o leite tem açúcar, mesmo sem lactose ele tem açúcar. Andressa, somente um ingrediente tem a opção de colocar ou não, né? Sim, Andressa, quando você só tem um ingrediente é opcional você colocar lista ou não. Isso, boa, é isso mesmo, Fabi. Ele não é sem açúcar porque o leite tem açúcar, né? Por mais que ele não tenha lactose, a lactose continua presente ali, só que já quebrada em glicose e galactose. E que são 2 açúcares também, então ele continua tendo açúcar, o açúcar só não é lactose, então tá certinho, é sem adição de açúcares mesmo. Se você olhar o RTQ do doce de leite, você vai ver que sacarose é obrigatório, né? Mas por que você pode fazer essa substituição pelo xilitol? É justamente para usar a INC, é só por isso que você pode fazer um doce de leite só com xilitol sem sacarose, porque daí você vai se basear na RDC3, que é modificação de alimentos padronizados para uso de INC. Então é por isso que você pode, tá? E precisa estar no serviço de inspeção também, que é um produto de origem animal. Quais leis preciso saber para ter a base da rotulagem? Mas ó, vou falar de novo algumas que eu lembro assim que são essenciais para que você faça a rotulagem. Decreto-Lei 986 de 1969, RDC 259 de 2002 ou 3, não me lembro agora, acho que é de 2002. RDC 360 e 359 de 2003, RDC 54, RDC 136, RDC 135, Portaria 29 da Anvisa de 98, Lei 10.674, se for produto de origem animal, RISPOA, né, Decreto 9.013 e N22. São essas que me vêm na cabeça, assim, que são essenciais, que não tem como você não... Portaria 157 do Inmetro também para peso líquido. Essas que me vêm à cabeça. Mas assim, ó, Edna, você deve estar começando agora na rotulagem, né, para fazer essa pergunta. E aí eu te jogo um monte de legislação. E o que vai acontecer provavelmente com você, que é o que acontece com todo mundo, é: meu Deus, é um monte de coisa, eu não vou dar conta, eu não quero nem saber, Não pensa assim, não. Tá? Conforme você vai conhecendo as legislações, os assuntos, vai gostando, tudo vai fazendo sentido, elas acabam se conversando, tal, você vai compreendendo. Hoje mesmo, uma seguidora me mandou uma mensagem que eu fiquei assim... Eu fiquei indignada com a mensagem, não com a mensagem, com o que aconteceu com ela e ao mesmo tempo bem frustrada por saber que esse tipo de profissional existe, infelizmente. Mas ela é uma pessoa que tá começando agora na rotulagem, que tá descobrindo agora a rotulagem, que tá estudando, que tá super empolgada e que quer seguir nessa área. E aí uma outra profissional que acredito que seja mais velha, ou talvez mais experiente que ela, falou assim: nossa, mas rotulagem é só ler a legislação. Por que você está perdendo seu tempo com isso? Qualquer um faz rotulagem. Nem precisa ser engenheiro de alimentos para fazer rotulagem. Qualquer um pode fazer. Você está vendo uma pessoa buscar um sonho, sabe? Você está vendo uma pessoa se dedicar a uma área que é tão importante para a indústria. Por que você vai vir com esse pensamento de... pra cima da pessoa, sabe? E outra, se rotulagem fosse só ler legislação, eu não precisaria fazer live de perguntas e respostas, por exemplo. Eu só ficaria que você ia me fazer uma pergunta e eu ia te responder assim: lê a legislação tal. Aí na outra pergunta eu ia responder assim: leia a legislação tal. É tão além, sabe? A Karina falou: e aí eu preciso adicionar, contém açúcares próprios dos ingredientes junto da INC? Sim, Karina, isso mesmo. Você precisa seguir todos os critérios lá da INC de sem adição de açúcares, né?
Mas se o meu produto tiver isomaltulose nos ingredientes, posso dizer que é sem adição de açúcares? Não, Bruna. Se eu falei que isomaltulose é um açúcar, como que você vai dizer que é sem adição de açúcares? O sistema de legislações da Anvisa mudou? Não consegui fazer pesquisa hoje. Não, acho que não. Da última vez que eu entrei hoje na biblioteca de alimentos. Não, é a biblioteca de alimentos mesmo. Um produto importado com informação nutricional informando um item não obrigatório aqui, como por exemplo, potássio. Pode ter em sua etiqueta em português a omissão dessa informação? Com certeza. Se não é obrigatório, você não precisa colocar. A não ser que você faça alguma INC sobre potássio, né? Alguma alegação sobre potássio. Aí você obrigatoriamente precisa ter essa informação no rótulo. Mas nem tem como você fazer INC sobre potássio, porque potássio não tem VD estabelecido, então não tem como você fazer INC sobre ele. Não precisa. Pode omitir sim. E aí, gente, uma pessoa que pensa que rotulagem é só ler legislação, eu fico pensando, talvez, que tipo de serviço essa pessoa faça. Não deve ser um bom serviço, mas porque ela não gosta, né? Então, normalmente, quando a gente não gosta de algo, a gente não faz bem, né? Normalmente. E se ela acha que é só ler legislação, não precisaria. O meu Instagram não precisaria existir, os cursos de rotulagem não precisariam existir, os profissionais que fazem rotulagem não precisariam existir, porque daí todo mundo ia ler a legislação e todo mundo ia fazer o seu próprio rótulo. As consultorias não precisariam existir, os responsáveis técnicos não precisariam existir, porque cada empresa ia fazer seu próprio rótulo, ia ler a legislação e ia fazer seu próprio rótulo. Assim como, penso na área de direito, tipo assim, as legislações estão aí, a Constituição tá aí, tá tudo aí, é tudo público. Então, se eu tiver algum problema, eu vou pegar uma legislação e eu vou ler e pronto, eu vou me defender num tribunal, eu vou saber fazer um contrato. Eu já contei aqui a história do meu contrato algumas vezes, sabe? Eu não entendo por que as pessoas precisam desmerecer o outro pra se sentir melhor, porque talvez se ela não gosta de rotulagem, outra pessoa não pode gostar, se ela não se deu bem com a rotulagem, uma outra não pode se dar, sabe? Ai, gente, cada coisa, viu? Que vocês nem imaginam. Fracos desmerecem os outros. E aí não tem nenhuma questão de falar assim, nossa, mas você nem conhece a pessoa. Gente, quem tá feliz com o que faz, quem tá seguro de si mesmo, quem tá bem... Sabe aquela frase, gente feliz não enche o saco? É muito real, porque quando você tá bem... Por exemplo, eu tentei fazer rotulagem, não gostei, não consegui, não era pra mim. Mas hoje eu tô muito bem fazendo, sei lá, BPF. Aí vem outra pessoa me falar de rotulagem. Nossa, eu tô muito feliz, tô estudando rotulagem. Por que eu vou falar, nossa, essa área é de merda? Não. Nossa, essa área, não, que horror. É só ler legislação. Não, cara... Por quê? Sabe, se eu tô bem fazendo... Quando temos o açúcar como um dos ingredientes, mas de diferentes tipos, confeiteiro, refinado, como proceder na rotulagem? Não vai alterar a sua rotulagem, no máximo sua lista de ingredientes, mas se tudo for sacarose, você pode declarar só como açúcar. Se fosse tão simples, ninguém levaria multa. Eu falei isso pra seguidor, eu falei, se fosse só ler a legislação, a gente não teria tanto rótulo errado no mercado. É tipo isso que a vigilância responde às vezes, kkk, lê a legislação tal. Pois é, e aí a gente consegue entender? Poxa, gente, eu que trabalho com rotulagem há 4 anos, não tenho aí uma experiência de 20 anos, mas, 4 anos é considerável, já trabalhei com bastante rótulo. Aí, às vezes, você vai lá, lê a legislação, não entende direito, manda pra vigilância, e a vigilância te responde com o trecho da legislação que você já leu 3.000 vezes. Aí você fica, tipo... Ok... E agora? Então, se ler a legislação fosse suficiente, né? Vou utilizar uma fécula de mandioca pré-gelatinizada no produto, como declaro na lista de ingredientes. Nossa, qual que é a denominação dele? Fécula de mandioca... Fécula de mandioca pré-gelatinizada? Talvez seja assim mesmo que você vai declarar. Talvez tenha sido só pra jogar um balde de água fria na outra pessoa também. Por esses comentários que tem tanto rótulo errado. Cada um faz o que gosta. Exato. Lembrei que queria colocar na denominação de venda chocolate 70% com açúcar demerara. A Anvisa falou que eu não podia, mas na lista de ingredientes sim. É isso. Mas feira aí é diferente. A feira é fiscal da vigilância. Ela falou, confesso que uso essa frase. Procura na legislação X ou Y, mas é porque senão eu acabo dando consultoria grátis.
Então, Fer, uma ideia é diferente, né? Não faz parte do escopo do seu serviço ficar dando consultoria pra todo mundo que manda pergunta pra vigilância. Mesmo porque, às vezes, pela pergunta, você sabe que a pessoa nunca olhou pra legislação. Mas o problema é quando você manda assim, eu olhei na legislação tal, no item tal, mas não ficou claro. Posso fazer isso? Aí a Anvisa responde, leia a legislação, tipo, já li. É amido modificado, Carol. Você declara como amido modificado. Tem declaração simplificada, genérica. Leia a RDC 259. Lá na RDC 259 tem uma lista de declaração genérica para ingredientes. Amido modificado é um deles. Vê se se enquadra lá e aí você pode declarar como amido modificado. Se não respeitam um RTQ, como chama o produto? Por exemplo, um quibe que não é quibe porque não atende o RTQ. Você vai chamar de outra coisa que não seja quibe. Tipo, alimento à base de carne com proteína vegetal. Ou, tipo, se é um quibe feito de proteína vegetal, vai ser, tipo, alimento à base de proteína de ervilha. Mas você não pode chamar de quibe. Se não segue o RTQ, não pode ter aquela denominação. Aí você vai dar outra denominação. Ó, Paula aí, chegou num ótimo exemplo, Paula. Por que as pessoas falam quibe com carne de verdade? Porque existe quibe com proteína vegetal. Por que as pessoas falam queijo de porco? Não sei, vou descobrir em breve. Eles querem tudo mastigadinho, disse a Fer. Eu sei, Fer, se você visse cada coisa que chega aqui no meu direct. Mandei na comunidade hoje sobre o estilo peanut butter. Fiquei sem entender como posso colocar pra fazer referência à manteiga americana. Mas qual que é a diferença da manteiga? Não fui eu que respondi isso, foi alguém do suporte, porque eu não sei do que você tá falando. Mas, tipo, qual que é a diferença de uma manteiga de amendoim daqui e da americana? Talvez você possa usar peanut butter como nome fantasia. Fiz um rótulo de quibe vegano, disse a Geis. Quibe entre aspas. Claro que coloquei outra denominação de venda. Se quibe tem que ir carne. É carne. Exato. Queijo de porco é um embutido à base de miúdos e pele de porco. Mas não pode ser rotulado com esse nome. Onde eu trabalho faz e não podemos usar nem como apelido dentro da fábrica. Não dá, né? Porque não é queijo. Mas é que a primeira vez que eu fiquei sabendo da existência de queijo de porco, eu fiquei tipo, queijo de porco? É um queijo feito com leite de porco? Que coisa esquisita. Aí a Paula que me falou, não, é um embutido. Mas só tem no sul, tipo, não tem aqui. Pelo menos não com esse nome. Paula Heloísa, agora você me pirou o cabeção. Trabalho na alimentação escolar e usamos muito no RTQ. Gente, mas... então, achei estranho. O que a pessoa falou que você pirou o cabeção ali que não usa RTQ? Se eu sei que você usa muito RTQ. RTQ é Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, tá, gente? Caso alguém não esteja familiarizado com a sigla. Que é uma legislação específica de algum produto. Então, tipo... O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, ou RTQ, do doce de leite, define todos os padrões que um alimento tem que seguir para que ele seja considerado doce de leite. Então, precisa ter obrigatoriamente leite e açúcar, quais são os ingredientes opcionais, alguns trazem ingredientes proibidos, parâmetros microbiológicos, físico-químicos, enfim, isso que é um RTQ. No relatório para o cliente, vocês colocam a legislação de referência? Eu sempre coloco. Cada informação que eu coloco lá, eu deixo qual é a legislação que eu me baseei. Acho isso importante não só para o cliente quanto para mim, porque se eu tô falando de lista de ingredientes, ok, eu sei que eu me baseei provavelmente na RDC 259, mas se é alguma informação muito específica daquele alimento ou alguma informação que não é tão comum no meu dia a dia, se ele me questionar, se o cliente vier com alguma dúvida ou acontecer alguma coisa, eu sei de onde eu tirei aquela informação. Então eu deixo, tanto pra mim quanto pro cliente. Eu acho importante. É porque você falou de carne de verdade, não tem RTQ. E o pior é que tem, né? Porque tem RTQ pra carne. Adorei essa pergunta sobre colocar a legislação no relatório. Ótima dica. É bom tanto pra gente quanto pro cliente também, né? Se o cliente quiser conferir, se passar alguma legislação lá e ele precisar explicar, ele vai no relatório, tem a legislação, então acho bom. Relatório para o cliente é um documento duplo. O cliente às vezes não usa tanto quanto nós que prestamos a consultoria. É verdade, Laura. O relatório é tão importante pra gente quanto pro cliente. Isso é bem verdade. Fabi perguntou, como declarar fermento químico em pó na lista de ingredientes? Preciso abrir lista? E se esse fermento for transgênico, tenho que declarar meu produto? Fabi, como declarar fermento químico em pó na lista de ingredientes?
Fermento químico é considerada uma função tecnológica, tá? Então essa é a função tecnológica daquilo que você vai colocar. Normalmente é tipo bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou alguma mistura, e isso normalmente vem com um veículo, né? Que normalmente é amido de milho. Então você precisa colocar fermento químico e depois declarar quais são os ingredientes daquele fermento químico. Tá? Então, fermento químico em pó, abre parênteses, bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, amido de milho, tal. Ou se você usa só o bicarbonato de sódio com a função de fermento químico, você escreve fermento químico bicarbonato de sódio. E sim, precisa abrir lista. E aí a sua segunda pergunta, que foi sobre ser transgênico. A Cris aqui é especialista de transgênico no fermento. Se esse amido de milho, né, normalmente, do fermento for transgênico, sim, você precisa declarar, porque é um ingrediente transgênico no seu produto. Então precisa declarar sim, vai ter que rotular como transgênico. E aí lá, depois do amido de milho, você vai ter que colocar qual que é a espécie doadora da transgenia, você vai ter que colocar o Tzinho de transgênico na frente do seu produto e falar contém milho transgênico. Antes de começar a fazer rótulo, seria bom ler todas as legislações? Lid, não necessariamente. Não necessariamente, eu acho que vai de cada um. Como eu disse, fazer rotulagem é muito mais do que ler a legislação, então não. Às vezes você nem vai precisar ler a legislação antes para fazer o rótulo, mesmo porque no começo você não vai conseguir não ler a legislação durante. Então, por exemplo, você que está no vídeo de rotulagem, talvez nem precise ler a legislação. Você pega lá o checklist, vai vendo o que você precisa fazer, aí assiste uma aula, assiste outra, tira uma dúvida na comunidade, lê um pedaço da legislação. É muito mais dinâmico esse trabalho. Se fosse só ler a legislação e fazer rótulo, como a gente falou, seria muito mais fácil, teria muito menos erro, a gente faria muito mais rápido, porque só ia precisar ler a legislação uma vez e pronto. Então não necessariamente você precisa ler todas as legislações para fazer um rótulo, desde que você tenha outras fontes de informação. Agora, se você não tem um curso que te dá um respaldo, se você não tem um checklist, se você não tem toda essa rede de apoio que eu sempre falo, aí você vai ter que ler, sim, todas as legislações para fazer rótulo, inclusive mais de uma vez, e durante, quando você estiver fazendo o rótulo. Todo mundo faz rótulo com legislação aberta, gente, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu vejo todas as legislações que talvez eu vá precisar usar ali naquele rótulo, e eu já deixo todas elas abertas em abas no meu computador. Porque a hora que você está fazendo, que você tem uma dúvida, se você para de fazer para, tipo, entrar na biblioteca de alimentos da Anvisa, achar a legislação que você precisa, abrir a legislação, talvez você já perdeu a dúvida, porque aí sua cabeça já estava em outro lugar, você já teve que pensar em outras coisas, tipo, onde que eu vou achar a biblioteca, qual que é a legislação, não sei o que, não sei o que. A hora que você abre a legislação, você não lembra mais qual era a dúvida. Então, isso quebra um pouco a minha linha de raciocínio. Então, o que eu faço? Eu já deixo todas as legislações abertas, e aí, se me aparece uma dúvida, a legislação já tá ali. Então, tipo, é muito mais rápido. Você já abre a legislação e já sabe o que você queria fazer. Então, eu faço dessa forma. Eu já pensei em ler as legislações, mas acho que não conseguiria. É bem chatinho ler isso. Então, realmente, não é uma coisa legal ler a legislação, ainda mais aleatoriamente, assim. Tipo, apesar de que eu fazia isso quando eu estudava, quando eu tava começando rotulagem, tava estudando bem no comecinho, eu fazia isso. Hoje eu vou estudar a RDC 135. Eu abria ela, lia ela. Mas você tá no vídeo de rotulagem, por exemplo. Então, você não precisa pegar a legislação e ler, assim, aleatório. Você pode falar, o que eu vou estudar hoje? Lactose, RDC 136. Aí você pega, vai lá na aula da presença de lactose. Assiste a aula com a legislação do lado, talvez, se for algo efetivo pro seu estudo. E aí você vai vendo o que eu tô falando, o que tá na legislação. É isso, já vai fazendo anotação, escreve no caderno, escreve na própria legislação. As minhas legislações que eu tinha, que eu joguei bastante coisa fora mesmo, porque agora eu uso bastante online, que eu não tô mais na fase de estudar, né? Mas tipo, por exemplo, eu fui estudar a nova rotulagem nutricional, a RDC 429 e a IN 75, eu imprimi. Pra mim, o que funciona é ir riscando. Então eu passo um marca-texto rosa e no outro eu passo um marca-texto verde, aí eu puxo uma seta, faço uma anotação. Se eu tenho uma dúvida ali, eu marco, aí eu coloco um post-it, escrevo a dúvida, aí eu escrevo a dúvida num caderno, porque daí a hora que eu achar a resposta, eu vou escrever a resposta no caderno, aí eu vou tirar aquele post-it. Então eu tenho toda essa metodologia de estudo.
Mas hoje, por exemplo, se eu fosse fazer um curso, né, se eu fosse ser aluna de um curso sobre a nova rotulagem nutricional, eu assistiria às aulas com a legislação do lado e iria acompanhando, porque eu acho mais efetivo do que você simplesmente pegar uma legislação e ler sozinha para interpretar, principalmente no começo. Você, Lid, especificadamente, que eu sei, né, tem outras fontes de informação que tornam esse seu estudo mais dinâmico, mais atrativo e muito mais legal, com certeza. Aline, o que tu recomenda para quem está iniciando na área de rotulagem, além do estudo das legislações? Clara, eu recomendo que você coloque em prática tudo que você está estudando. Não precisa ser com um trabalho, porque às vezes você não tá se sentindo segura ainda e tal. Mas coloque em prática. O que eu fazia? Eu já falei isso aqui outras vezes também. Eu pegava e, tipo, igual, vou estudar RDC 135 de alimentos para dietas com restrição de lactose. Aí, se no momento eu estivesse fazendo algum curso, eu ia lá e, tipo, assistia a aula, ou na época do presencial, né? Ia lá, fazia as minhas anotações e tal, tirava dúvida, nananã. Aí, o que eu pegava? Eu ia no mercado, procurava um alimento X para dietas com restrição de lactose, então, tipo, um iogurte zero lactose, um leite zero lactose, um queijo zero lactose, e eu ficava analisando o rótulo dele. Então, tipo, como eu faria? Como eu faria a denominação desse iogurte zero lactose? Iogurte para dietas com restrição de lactose. Aí eu ia lá e olhava como que tava no iogurte. Aí tava iogurte parcialmente desnatado para dietas com restrição de lactose. Eu pensava, tem um parcialmente desnatado aqui, de onde será que veio isso? Aí eu anotava, porque na denominação de venda do iogurte tem parcialmente desnatado. E aí eu ia procurar depois. Ou então eu comprava um produto para analisar em casa, e aí eu pensava, como eu faria a rotulagem desse produto? Então a denominação de venda ia ser tal, 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 e eu ia fazendo. Ou se eu tinha dúvida, tem que ser sempre contém glúten ou não contém glúten, deixa eu ver como estão os rótulos aqui do que eu já tenho em casa mesmo. Abri o armário aqui de casa e ia olhando rótulo por rótulo, olha, esse aqui escreveu assim, esse aqui escreveu assim, nananana. Aí tudo que era dúvida que eu tinha, eu ia anotando. No próximo curso de rotulagem que eu fizesse, eu ia lá tirar dúvida. Então, gente, hoje eu tive um exemplo muito claro de que eu já fiz muito curso de rotulagem. Tipo assim, acho que se você me perguntar, esse curso é bom, eu provavelmente já devo ter feito ele em algum momento da minha vida. Porque tava rolando uma treta aí sobre cursos de rotulagem. Pasmem, esse tipo de treta existe. E aí tinha uma amiga comentando comigo sobre os cursos e eu podia dar opinião sobre todos os cursos que estavam ali no meio da treta, porque eu já tinha feito todos que estavam no meio da treta. Não, esse aqui realmente eu também achei que é assim como essa pessoa tá falando. Não, esse aqui não achei que é assim, não. Achei tal. Tipo, todos os cursos da treta. Gente, em que mundo que vocês acharam que existe treta de curso de rotulagem? Todos os cursos da treta eu tinha uma opinião pra dar, porque eu já tinha feito. Tinha lugar de fala. Lupa dos céus, gente, a lupinha. Até eu uso a lupinha da comunidade, já falei aqui várias vezes. Às vezes aparece uma pergunta e eu falo, já respondi essa pergunta lá na comunidade. Aí eu vou lá, coloco na lupinha, acho, foi isso que eu respondi. Nessa legislação. Deixa eu ir lá ver essa legislação de novo. A comunidade é sensacional. É se você responder, Clara, faz o VR? Fazer o VR também é ótimo pra quem tá começando. Pra quem tá no meio, pra quem já tem experiência. Eu preciso aprender de vez a fazer os cálculos da tabela nutricional. O que me indica, por favor? O Vida de Rotulagem, que lá no módulo 4 tem uma aula explicando exatamente como fazer cálculos de tabela nutricional. É isso que eu te indico, Bia. Em qual legislação tem a questão de iniciar a lista de ingredientes pelo ingrediente e RDC 259, Natália? Aline, você tem um caderno só pra você? Em pouco tempo já está quase acabando de tanta anotação. Você tem um caderno só pra mim? Eu entendo, eu tenho 3 cadernos e um planner, só pra rotulagem também. Em cada um eu anoto uma coisa diferente. Tem um aqui do meu lado, inclusive. Bruna falou, preciso fazer um rótulo de linguiça artesanal e não sei nem por onde começar. Precisa ter registro? Precisa, no mapa. Produtos de origem animal. Comece pelo RISPOA, Decreto 9013 e N22. Comece por esses dois, tá? E RTQ de linguiça também. Eu não sei qual é a legislação, mas procura que tem. A Bruna já tá no segundo caderno.
Mari perguntou, Aline, como entregar a tabela nutricional para o cliente? Em Word ou Excel ou tanto faz? Mari, eu não entrego nem em Word nem em Excel. Tudo que eu entrego para o meu cliente é em PDF, porque daí ele não pode alterar. Não que eu ache que o meu cliente vai alterar, mas, né, é uma forma de você se prevenir. Eu acho que tanto faz nesse sentido de entregar em Word ou PDF, mas, em Word ou Excel, mas assim, entregue em PDF. Ou então entregue em PDF também. Primeiro porque eu acho mais profissional você entregar documentos em PDF. Você não pode correr o risco do seu cliente alterar o que você mandou. Às vezes nem por má fé, tá? Mas sei lá, ele vai copiar ali a sua tabela para passar pro rótulo dele e esbarra num negócio e apaga um número. E aí copia errado ou altera sem querer mesmo, sabe? Então, acho que você tem que ter um respaldo de um documento que não pode ser alterado. Então, eu sempre mando em PDF, nunca tive problema. Mas, tipo, se eu mandasse em PDF e o cliente falasse, me manda aí de uma forma que eu posso copiar, eu mandaria em Word, eu acho. Em Excel, eu acho, tá? Mas, assim, se ele me pedisse só. Mas se você já quer mandar com a opção de que ele possa pegar ali do próprio documento, manda os dois. Manda o relatório em PDF. E aí fala pra ele, olha, eu tô mandando aqui o relatório com PDF, com as informações do seu rótulo. E aí tô mandando também a tabela nutricional em Excel pra ficar mais fácil pra você passar pra sua arte, alguma coisa assim, explica. Mas não manda só em Word ou Excel não, que pode dar problema, porque as informações podem ser alteradas. Mas já tem que estar exatamente nas medidas? Então, Mari, hoje não tem medida, né? A verdade é essa, hoje a tabela nutricional não tem medida. Eu já mando no padrão, óbvio, já mando no padrão certinho, tabela toda fechadinha, toda divididinha certinho, com as informações certinhas, informação nutricional em cima, em maiúsculo, negrito, aí depois a porção em negrito também, medida caseira entre parênteses, aí linha e quantidade por porção, coluna, porcentagem de VD, com asterisco. Eu mando tudo no padrão. Mas não tem medida exata hoje. Entendeu? Então... E eu mando no padrão e falo, a tabela precisa estar exatamente como está nesse documento. Ela não pode ser alterada de forma alguma. Então já deixo isso bem claro também. Laura perguntou, posso colocar a tabela nutricional com a porção atual e do lado com a porção por 100 gramas? Laura, lê a RDC 360. Próxima. Brincadeira. Pode, Laura. Lá na RDC 360, que é a legislação atual de rotulagem, você vai encontrar essa informação. Eles falam lá que você tem que declarar por porção e optativamente você pode declarar por 100 gramas do produto. Então, pode sim, se você quiser. Dá uma olhadinha lá na 360 que ela explica certinho, mas pode sim. E tem o respaldo da legislação. O que você não pode fazer é usar a tabela no padrão que vai ser da nova rotulagem. Aí não, mas só colocar a informação por 100 gramas, além da porção, você pode. Marinês perguntou, tem alguma outra RDC para aditivos, além da 45 de 2010, preciso saber o limite de uso de glicerina. Tem, Marinês, tem outra. A RDC 45 de 2010, ela é a padrão, né? Ela é tipo a geral de aditivos, porque são os aditivos permitidos por BPF, né? Boas práticas de fabricação. Mas tem as legislações específicas de cada produto, com outros aditivos, com outros limites. Então é sempre importante ver se o produto com o qual você está trabalhando tem essa legislação específica. E se você entrar na Biblioteca de Alimentos da Anvisa e escrever aditivos, você vai ver que tem várias legislações extras sobre aditivos que são assim: RDC tal, permite o uso do aditivo tal em tal coisa. Então tem várias extras. Como você precisa saber sobre a glicerina especificadamente, você pode procurar ou se o seu produto tem uma RDC específica de aditivos para ele, ou você pode tentar procurar na Biblioteca de Alimentos por glicerina e ver se tem alguma legislação específica que fala sobre isso. Mas é porque muitas vezes você não vai achar pelo nome, porque tá assim, aprova o uso de aditivos em vários alimentos, tá realmente assim. Então lá dentro vão ter vários aditivos aprovados para vários outros alimentos. Tem que dar uma procuradinha na Biblioteca de Alimentos. Mas tem outra sim. Eu vi isso na 45 tem glicerina
e cita Q.S, né? Q.S é quantum satis, que é tipo, você pode, não tem um limite definido, você pode colocar aquele aditivo no alimento até a quantidade necessária para que ele exerça a função tecnológica que você quer. Então é quase como tipo, não tem limite, usa aí o tanto que precisar para ele fazer o efeito que você quer. Só que aí é bom você ver se tem a legislação própria do seu produto, porque acho que pode acontecer de tipo... Se bem que não sei, tá? Não sei se isso acontece. Não tem um exemplo onde eu vi que isso aconteceu, mas vai que pela 45 é quantum satis e no seu produto específico tem um limite, tá? Então checa isso. Laura falou... O INS em rótulos em inglês é o E, né? E os números nem se correspondem. Não é que em inglês o INS é E. E é outro padrão, tá? E é outra coisa. E e INS não é a mesma coisa. É outra coisa. Por isso, e não é o mesmo coisa. Não é o mesmo número. Em panetone, Marinês, então, veja se tem alguma legislação... É porque eu não sei te dizer, tá? Porque, por exemplo, eu sei que para sorvete tem outra legislação, porque eu usei esses dias. Mas vê se tem para, tipo, produtos de cereais, panificação, alguma coisa assim, uma legislação específica de aditivos para eles. Porque daí você tem que ver também se a glicerina tá inserida lá dentro para cumprir a função que você precisa. Porque às vezes ela tá na 45, mas no seu produto ela não se aplica. Tem que ver. Danizinha. Olá, gostaria de saber se é obrigatório colocar pelo menos o nome do produto em Libra. Até onde eu sei não, viu, Danizinha? Até onde eu sei não é obrigatório colocar nada em Libra nos rótulos. Fer mandou, como classificar um alimento que não se enquadra em nenhuma categoria? Você tá falando da 359? Não se enquadra em nenhuma categoria do quê? Se for da 359 não tem como, ele tem que se enquadrar em alguma. Em alguma categoria, em algum dos grupos lá ele vai entrar. Mas categoria do que você quer saber? Ana Carla, tem alguma lei para rotulagem de produtos veganos? Infelizmente não, é por isso que vira essa loucura aí, rotulagem de produto vegano. Eles têm que seguir todas as legislações gerais de rotulagem, isso não tem discussão, então eles vão seguir a 259, eles vão seguir a 26, a 135, a 136, a 360, a 359. Todas as legislações gerais de rotulagem se aplicam para produtos veganos, assim como para todos os outros, mas não tem nenhuma legislação específica para eles que defina, por exemplo, o que é um produto vegano ou não. Produto vegano pode ter contaminação cruzada com ingrediente de origem animal? Não pode, então essas definições não tem. Nova fórmula. Quanto tempo após a nova formulação precisamos declarar essa informação na embalagem? 3 meses. 3 meses a gente precisa declarar e depois pode simplesmente tirar. Não precisa fazer nenhum aviso, nada. Você declara lá por 3 meses, nova formulação, cumpre todos os requisitos, né? Fala o que mudou e tal coisa. E depois de 3 meses pode tirar. Bebida Calpis. Eu não sei o que é bebida Calpis, Fer. Roberta falou, Aline, na nova legislação da tabela, entendi que para carne in natura não precisa de tabela. É isso? É isso. Nem pela nova, nem pela antiga. Hoje também não precisa. Carne in natura não precisa de tabela nutricional, não. Ah, é uma bebida japonesa. Mas é uma bebida alcoólica? É uma bebida vegetal? O que é? Pode ser declarado que o produto é vegano sem ter uma certificação? Pode, desde que você não induza o consumidor ao erro. É sempre bom explicar porque que ele é vegano, mas se você tiver uma certificação é melhor. Mas pode, desde que não induza o consumidor ao erro. É um leite fermentado gaseificado. Então, já vai entrar em leite fermentado. Aline, você pode falar sobre tamanho da embalagem versus tabela nutricional? Alimentos com pequenas embalagens não querem apresentação no rótulo. Qual é a regra? Carol, lê a RDC. Na RDC 360 tem exceção para alimentos cujo painel para rotulagem a área seja menor do que 10 centímetros quadrados. Aí eles não precisam colocar. Diferente disso, precisa colocar. Mas vê lá, de verdade, nas exceções da RDC 360, tá lá. Posso colocar a tabela tipo texto em produtos cárneos? Tamara, a tabela tipo texto chama tabela linear.
Não é o produto carne que vai definir se você pode usar a linear ou não. Ela é uma opção quando você não consegue enfiar de jeito nenhum dos dois outros modelos de tabela. Também não tem um tamanho definido. Embalagens de tal tamanho podem usar a linear. Não. É para embalagens pequenas, quando você não consegue colocar uma tabela do modelo vertical A ou do modelo vertical B na sua embalagem. Agora, eu acho difícil um produto carne ter uma embalagem tão pequena que precise da linear que não caiba uma tabela, né? Então, acho melhor você colocar a tabela, porque eu conheço empresa bem grande aí que usou linear quando cabia uma tabela e tomou uma multa de 300 mil reais por essa brincadeirinha aí. Então, cuidado. Shoyu Light com a redução comparada ao produto tradicional da mesma marca, na qual o produto tradicional está saindo de linha e não terei mais esse comparativo. Pode continuar declarando light? Não, você vai ter que comparar ele com a média de 3 outros shoyus tradicionais do mercado, Dani. Água, açúcar e leite fermentado. Ele vai entrar lá em leite fermentado, então alguma coisa ali da parte de leites e derivados. Vai conseguir enquadrar sim, tem que enquadrar em algum lugar. Gente, tem umas perguntas que vocês fazem aqui que não tem como eu responder numa live de perguntas e respostas, que eu preciso dar uma aula, tipo assim, como que eu rotulo tal produto? Tem como ensinar você a rotular um produto aqui numa live de perguntas e respostas, né? Dicas para encontrar clientes de rotulagem, pediu Amanda. Amanda, rótulos errados, contato. É muito fácil encontrar potenciais clientes de rotulagem, porque os erros desses clientes que a gente vai corrigir estão, tipo, visíveis no rótulo. Então, você pega um rótulo, tipo, tem um pão aqui, inclusive eu amo esse pão. Aí tem um pão aqui, aí eu tô olhando, aí ele tá escrito, vamos ver aqui, se eu acho um erro. Tá, sei lá, olhando rápido assim não achei um erro, mas tipo... tem um erro aqui na declaração de alergênicos, tá errado. Potencial cliente, já entra em contato com a marca. Aí tem outro pão aqui, de outra marca, é da mesma marca, na verdade, mas é outro pão. Aí você olha aqui e fala, erro na declaração da lista de ingredientes. Já entra em contato, já faz seu nome lá. Então é assim, é uma ótima dica para você encontrar clientes de rotulagem. Clientes que já têm erros no rótulo, ou seja, você já sabe que ele precisa de você. Agora, se vai ser você que vai arrumar ou não, aí vai de toda a sua técnica, a sua persuasão, a sua abordagem, a sua negociação. Mas para achar o cliente é muito fácil. Vai no mercado, começa a olhar rótulo, tira a foto e liga. Ou aqui no Instagram, entra no Instagram da marca, dá uma olhada nos rótulos, já entra em contato. Então, é assim, é bem fácil. O problema dele tá no rótulo mesmo, tá na cara. Açúcar mascavo e refinado na lista de ingredientes mencionamos como açúcar mesmo? Sim, Andressa, na 259 também lá na lista de declaração simplificada, acho que não é declaração simplificada, é declaração genérica, eu acho que eles chamam, tem sacarose. Então tudo que for sacarose pode ser declarado como açúcar. Se você quiser especificar, não tem problema, açúcar mascavo, açúcar refinado, mas tudo que é sacarose você pode declarar como açúcar. A Bruna, opa, já que deu gatilho, o rótulo do café não contém traços de lactose, prospectado. Cara, isso que é VR de sucesso, hein? Bruna tava na live no VR Class de terça-feira, a gente tava falando de erros de rótulo e tal, ela compartilhou com a gente que ela viu um café que no rótulo tava escrito não contém traços de lactose. Tipo, que tristeza. Depois que a gente chorou litros por essa declaração, eu falei, Bruna, e você tá esperando o quê pra entrar em contato, pra arrumar isso aí? Aí, ó, foi prospectado. Boa, o primeiro passo você já deu. É isso, Bruna, parabéns. A Nath falou, nossa, também presto consultoria em mercado e vejo... Você já presta consultoria no mercado, você já tem que ir lá trabalhar, já prospecta todos os outros, Nath, não perde tempo não. Ó, vejo vários erros, preciso ligar para essas empresas, com certeza, com certeza. Liguei em todas. Cuidado também, gente, na hora de fazer o contato, porque assim, não adianta você ligar e falar no saque da empresa, tá? Porque, assim, já liguei no saque e já deu bom, tá? Mas é exceção. Normalmente o saque não vai levar isso pra frente. Então, se o único contato que tem é o saque, liga lá e pergunta qual é a área responsável pelo rótulo, tenta falar na área de qualidade... Tenta falar, tipo, numa diretoria, se você conseguir. Você precisa falar com quem vai tomar a decisão.
ou você precisa fazer o seu contato chegar em quem vai tomar essa decisão. Não dá pra você ligar pro saque e reclamar e falar, eu faço esse serviço, que tipo, eles vão falar, tá bom, querida, tchau. Tem que saber com quem fala também. Tamires falou, onde eu encontro todos os RTIQs dos alimentos? Tamires, você é dúvida de rotulagem? Porque assim, na biblioteca de alimentos da Anvisa você encontra os RTIQs da Anvisa e tem uma página do mapa que você encontra também os RTIQs, não, eu acho que não do mapa, mas de produtos de origem animal, o que já ajuda muito. Mas eu não sei que página é essa, mas tem um link lá na comunidade Dúvida de Rotulagem. Eu nunca me dei o trabalho de salvar essa página, não sei por quê, porque quando eu preciso eu vou lá na famosa lupa da comunidade, escrevo RTIQ, eu sei que é um post da Ana Lúcia, e aí eu entro lá no link e uso. Na identificação de origem, podemos adicionar apenas o distribuidor, né? Ou é preciso ter o fabricante? Precisamos declarar todos que fazem parte do processo, tá? Rosilei. Então, precisa falar dos dois. Não contém traços de salmonela. Que bom, né? Já pensou se fosse pode conter traços de salmonela? Eu ficaria preocupada. Ó, tipo essa pergunta aqui da Charlize. Como você faz quando aborda um cliente novo para vender seu serviço? Isso aqui dá uma live só sobre isso, gente. Prospecção de cliente, não dá pra responder assim, tipo, como você faz? Como eu faço quando eu abordo um novo cliente? Eu falo, oi, tudo bom? Se forem vários fornecedores, tenho que colocar no rótulo? Não, Moni, você precisa colocar, não são os fornecedores de matéria-prima. Quando a gente tem fabricado por, distribuído por, é porque foi terceirizada essa fabricação. Então, tipo, a marca sou eu, Aline, só que eu não tenho uma indústria para fabricar o pão. Aí eu pego e vou em você, Moni, que tem uma indústria, e falo tipo, oi Moni, tudo bem? Vamos fazer um negócio? Você fabrica o meu pão, mas eu vou vender com a minha marca? Aí você fala, vamos. Aí eu vou falar, fabricado por Moni e distribuído por Aline. É isso. Mas você não precisa colocar os seus fornecedores no rótulo. Se você está transformando o produto deles, não precisa. Aborda com jeitinho, boa, Bruna. Com carinho. Mostra a importância do que você vai fazer, que ele tem um problema, não fala qual é o problema. A gente tem legislação para bebida afrodisíaca? Não. Ainda não tem definição de integrais, né? Não, tá em consulta pública ainda. Para denominar um pão integral, a IN8 de 2005 é o suficiente? Eu não sei qual é a IN8, eu não consegui ver antes, então vou olhar qual legislação é essa e aí eu respondo sua pergunta, tá, Gleice? Mas até onde eu sei, não tem legislação para integral. Tá em consulta pública, mas não tem, não. Se você tá produzindo sua própria farinha, você só vai declarar fabricado por Moni. Você não vai falar dos seus fornecedores. Eles só te venderam o ingrediente. Laura falou, o que fazer quando o marketing da empresa não concorda com os dizeres de rotulagem? Ai, Laura, nem esquenta sua cabeça com isso não, viu? Você mandou aí os emojis explodindo a cabeça. Eu já me preocupei muito com isso. Eu tava falando isso com alguém hoje, inclusive. Acho que com a Lorena do Plat. Foi com a Lorena do Plat, do marketing, que quer mudar tudo, que quer pôr umas alegações que não existem. Você vai e fala que tá errado, o cara fala que tem que pôr, não sei o quê. Ai, nem esquenta a cabeça mais. Nem esquenta a cabeça mais. O cara me contrata, eu faço uma consultoria, mando o relatório, aí vem a embalagem pra validar. Aí eu falo, a embalagem não, o rótulo, né? Pra validar, aí eu falo, não pode escrever 0 glúten, tem que ser não contém glúten, segundo a lei 10.674, blá blá. Não, mas a gente quer escrever 0 glúten. Olha, não pode, a legislação diz que não contém glúten. Não, mas a gente vai escrever. Ok, formaliza. Você está ciente de que isso está errado? Você vai assumir esse risco? Sim, a gente vai assumir esse risco. Ok, no meu relatório, que é em PDF, não pode ser alterado, e que eu tenho cópia também, né, enfim, tá escrito que não contém glúten, a gente tem trocas de mensagens onde eu digo que não contém glúten e você insiste em dizer que é 0 glúten, você assumiu a responsabilidade e faz o que você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Então nem esquenta a cabeça. Você falou que é assim, o marketing fez diferente. Você foi lá e falou que é assim, o marketing falou que vai fazer diferente. Você fala, vocês estão cientes de que não é assim, que não pode ser assim, e que a gente está correndo risco de tomar multa, de ter embalagem retirada do mercado, de ter que refazer tudo, nananã. Estamos cientes? A responsabilidade não é mais sua. Polpa de fruta tem legislação específica? Tem, IN49 do mapa, não lembro o ano certinho, mas 2018, eu acho, IN49 de 2018. Gente, esses dias,
Eu vi um comentário aqui que eu nem me dei o trabalho de responder, mas foi em algum post. Aí a criatura, não contente com todo o conteúdo, com todas as lives, com todos os vídeos, com todos os comentários que eu respondo, com a DM que eu respondo, com caixinha, vem a criatura muito certa de si e fala assim: quando você está falando de rotulagem, você sempre precisa citar qual é a legislação, o ano dela e o órgão. Porque, tipo, eu só tinha falado, por exemplo, RDC 259. Aí, não, tipo, você tem que falar RDC 259 de 2002, da Anvisa. Eu li o comentário e pensei, Cláudia, senta lá. Quando há divergência de informação, a empresa manda a frase: para nós é um risco calculado. Já ouvi muito. Ah, tudo bem. É um risco calculado? Você vai assumir esse risco? A responsabilidade é sua. Ah, voo é um risco calculado, a gente sabe. Ah, não esquento mais a cabeça com isso, não. Não brigo mais por isso, não. Aviso, lógico, faço meu trabalho, aviso o que é certo. Se ele me falar que vai assumir o risco, formalizo isso, o risco é seu, faz o que você quiser. Rótulo é seu, a empresa é sua, o risco é seu, a multa é sua, tudo seu. Vou finalizar com a da Larissa. Precisa ter registro em algum conselho CRQ, CREA para ser um consultor em rotulagem? Precisa. Paula, para de atrapalhar minha live. Precisa. Porque ser consultor de alimentos, né, em qualquer área, é uma atribuição da sua profissão. Seja você um tecnólogo, seja você um engenheiro, seja você um nutricionista. É uma atribuição da sua profissão. Então, sempre que você vai exercer a sua profissão, você precisa, sim, estar em dia com o conselho da sua profissão. Então, se você é nutricionista, você precisa ter CRN, se você é engenheiro de alimentos... E, gente, precisa ter CREA, tá? Eu sei que tem uns que vão pro CRQ, mas você precisa ter CREA. O CREA que é o correto para engenheiros. Eu tenho CREA. Vocês me perguntam isso também, se eu tô no CRQ ou no CREA. Eu tô no CREA. Se você é químico, aí você vai pro CRQ. Enfim, você sempre tem que estar... Os tecnólogos são CREA também, né? Vocês sempre têm que estar, assim... em dia com o conselho, porque você está exercendo a sua profissão, e para você exercer a sua profissão, você precisa estar no conselho. Agora sim, por exemplo, se você tem uma pequena empresa de docinho e você mesma vai estudar para fazer o seu rótulo, aí eu acredito que não tenha problema, porque você não está exercendo uma profissão, né? Você está fazendo o rótulo do seu doce, aí ok. Mas se você quer ser consultor e trabalhar com rotulagem, aí você está exercendo a profissão de consultor. Aliás, você está exercendo a profissão, por exemplo, no meu caso, de engenheira de alimentos, através do serviço de consultoria. Então, precisa sim.